Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Revista Maricá, nosso programa de variedades aqui da TV Maricá. E hoje com um clima especial no ar. Estamos celebrando o aniversário da TV Maricá. Neste sábado, dia 10, foi a nossa primeira transmissão ao público. E para marcar esse primeiro ano, nada melhor do que relembrar como tudo começou, não é? Então vamos rever como foi a estreia da nossa querida Revista Maricá. Vamos conferir as atrações dessa primeira edição. No quadro de cultura, nossa conversa inspiradora é com a cantora e compositora Mariana Cunha. Logo depois, vamos falar de esporte, oportunidades e superação, com a atleta maricaense de tiro com arco, Anne Marcelli. Para aprender dicas de como preservar a saúde do nosso intestino, vamos conversar com a nutricionista Laís Biancardi. Então se aconchegue por aí e vamos juntos assistir a esse conteúdo, que foi preparado com tanto amor e carinho lá no início de tudo. E aproveitando a deixa, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu parabéns para a TV Maricá nos comentários, combinado? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à estreia do Revista Maricá. É com imenso prazer que colocamos no ar esse programa para você, que gosta de estar bem informado e conectado com o que há de mais interessante em Maricá e no mundo. Hoje começamos uma jornada que vai além das manchetes. Nosso objetivo é explorar as múltiplas faces da cultura, as nuances do esporte, a importância da saúde, o universo transformador da economia, os encantos da ecologia e, claro, proporcionar muita reflexão sobre os temas mais relevantes da atualidade. Vamos mergulhar no grande mar da cultura, destacando talentos locais e nacionais, trazendo entrevistas com artistas, músicos, escritores e todos aqueles que fazem a arte pulsar. Aqui você vai conhecer histórias inspiradoras, como da talentosa Mariana Cunha, que nos levou a um lugar lindo aqui em Maricá, cantinho que traz inspiração para a cantora. No esporte, não vamos apenas atrás dos resultados. Queremos contar como os nossos guerreiros nascem, mostrando como o esporte pode transformar vidas e unir comunidades. Hoje, Anne Marcelli é quem vai nos contar como nasceu para o esporte. A saúde é um tema que não pode ficar de fora. Vamos abordar desde dicas de bem-estar e avanços na medicina. Vamos trazer luz a doenças raras e incompreendidas pela sociedade. Tudo isso com a participação de especialistas que vão nos ajudar a entender melhor como cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Hoje, no estúdio do Revista Maricá, recebemos a nutricionista Laís Biancardi para falarmos sobre saúde do intestino. Falaremos também sobre outros temas, como política, moda, turismo, então prepare-se, porque a partir de agora, todo domingo à 1 da tarde, estaremos aqui, juntos, no Revista Maricá, uma revista eletrônica completa, feita com carinho e dedicação para entreter, informar e inspirar você. Fique com a gente, porque a estreia de hoje está apenas começando. Vamos nessa? Em nosso programa de estreia, vamos apresentar aos poucos os quadros que dão corpo ao seu Revista Maricá. Agora, vamos conversar com um convidado especial sobre o clipe de sua música Anjos Caídos. A nossa ideia é trazer para você mais informações de como as coisas acontecem por trás das câmeras. Aqui no estúdio, temos o prazer de receber um artista maricaense de dar orgulho. Com vocês, Morcego Real. Seja bem-vindo, Morcego. Salve, salve, Maricá. E começa contando pra gente como surgiu a demanda do clipe. Foi uma produtora que procurou você que foi atrás da produtora. Como é que foi essa história? Basicamente, na época eu namorava a Maria e ela estava para assinar um contrato com uma produtora chamada Hitmaker, que produz e compõe músicas de Anitta, Ludmilla. E chegando lá no estúdio para eles terem uma reunião com ela, eu mostrei essa composição para Hitmaker e eles ficaram muito apaixonados com a letra, encantado, né, com o potencial. E aí fala, cara, vamos gravar um clipe. Só que eu não tava com dinheiro na época, né? E aí a gente fechou um acordo ali e a gente partiu para a produção dessa música. E qual foi esse acordo? Fala pra gente. Então, como eu não tinha dinheiro, dentro da música a gente chama de fonograma, né? Que é como se fosse um código de barras da música. E eu falei para eles, a gente divide o fonograma e eles custeavam toda essa parte de clipe e da gravação.
E qual a mensagem que você quer passar com o clipe de Anjos Caídos? Ele é um pouco diferente da música em si. Eu gosto muito de brincar com a dualidade, dia, noite, frio, quente, céu, inferno. E a mensagem que eu quis passar na música, ela era uma música bem triste, e ela fala de morte. E quando eu cheguei na Hitmaker, o Breder, que ele é um dos compositores e tal, ele falou assim, Morcego, a gente tem que deixar essa música um pouco mais alegre. E ele botou a música pro Douglas Lacerda, que é um cara que compõe músicas por Belo, produz, e ele botou esse violão mais animado. Então, basicamente, na letra da música eu falo de morte. Mas muita gente atrela ela ao amor, à consciência do universo, porque no refrão eu falo, tudo é uma farsa, somos anjos caídos. E também tem muita crítica, porque a galera não entende realmente a mensagem. Que o Anjos Caídos é uma simbologia, né? Que eu estou usando de, tipo, a gente tá no mundo, em meio a tanto caos, mas a gente tem que achar a nossa felicidade e às vezes ela tá na nossa frente. Que a gente sonha por um paraíso que ele já é real, sabe? Então, se você conseguir ver o mundo de uma outra forma, e na letra eu vou falando sobre a morte chegando, sendo que a morte está falando para a pessoa, cara, eu tô te levando, mas olha o que você tá perdendo. Sabe? Eu tô triste por poder te levar e você não ter aproveitado a vida. Porque você pensou que o paraíso era uma coisa distante. E o paraíso é aqui, agora. E a ideia do clipe é isso. Legal essa ambiguidade. Você disse que tem a ver com amor. E na época você era namorado da Maria. Uhum. Ela também participou na concepção do clipe. Como é que foi essa parceria? Fala pra gente. Então, a ideia basicamente do clipe, eu queria brincar com o inconsciente popular de ver uma coisa chocante. Então eu conversei com San Diego e com a mãe da Maria na época também, que ela era professora de teatro. E basicamente todo mundo que está no clipe ali é da família da Maria. Aquela senhora que aparece com o terço é a avó dela, o tio que tá com a Bíblia na mão, que é o pastor, que faz uma oração para a mãe de santo, é tio dela. E a concepção em si que a gente teve foi de, tipo, a gente tem que causar, porque a letra é impactante e a gente tem que mostrar que as coisas que o mundo diz que devem ser opostas, na verdade elas são iguais, sabe? Você é de uma religião de cultura afro ou você é evangélico, a gente não tem que ter essa divisão, porque a fé, ela é única. Então, o sentimento que você tem, o amor, ele é único. E quando a gente fez essa concepção do clipe, foi de poder transparecer essa ambiguidade nessas ideias diferentes, mas como elas se conectam e que não existe divisão, existe a união, sabe? Interessante. E você participou, então, desse processo criativo do clipe? Como é que foi de isso? Tudo. Eu tenho um lado meio Anitta, né? Eu gosto de participar de tudo, de dar minhas ideias, sabe? E agregar as ideias de outras pessoas também, mas tem muito do clipe ali em mim. E além desse roteiro, das ideias, dessa parte criativa, o que mais você participou no clipe? Como é que foi essa produção? Detalha mais pra gente. Em si do clipe foi guerrilha. Aqui a galera do Rio de Janeiro basicamente sabe que nesses territórios é complicado você gravar, porque a gente gravou foi na Cidade Alta, que para quem não conhece é a favela onde foi gravado o filme Cidade de Deus. E a gente foi na guerrilha, com San Diego com a câmera na mão, e a gente foi buscando o espaço na favela ali para gravar aquelas cenas, o salão, que é gravado, o take também é da transista dela, Amanda, então a gente queria mostrar a realidade da favela, e aí pegamos o salão, pegamos esses takes, e na hora do futebol, no refrão, a gente queria trazer a alusão de que aquele garoto, ele é um anjo, sabe? Que está contrariando a morte, porque ele está em busca do gol. E aí, basicamente, essa foi a produção. Um diretor, um rapaz naquela luz, que eu esqueci o nome agora, no rebatedor, eu, a Vitória e guerrilha. Bacana. Não, e a fotografia do clipe é uma fotografia realmente muito bonita. Você é lúdico, é cinematográfico. Sim. Você participou da escolha de cada local, porque são cenários reais, não são fictícios. Então, eu participei das ideias, mas a fotografia em si foi o San Diego, não fui eu. Eu só dei as ideias de tipo, eu quero uma mãe de santo dando um passe no pastor e o pastor fazendo uma oração na mãe de santo.
E aí o take exato ali de ter que pegar a água e colocar foi tudo ele. Então fala pra gente, Morcego, qual foi o valor de investimento na produção para a realização do videoclipe? Suor e vontade. Suor e vontade? Suor e vontade, muito amor e a principal, poder levar a mensagem, sabe, a todas as pessoas e entender a importância do que aquele sentimento passava. Então, quando a gente fechou essa divisão de fonograma com a Hitmaker e o San Diego, foi tudo porcentagem. Então, você de casa que está querendo realizar seu sonho, encontre pessoas que querem agregar e marche. Não espera dinheiro, não espera nada, só faça. E como foi o critério de escolha das locações? A Cidade Alta é onde a Vitória, a Maria, né, morava. E toda a família dela morava lá. Então, ficaria mais fácil para a logística e até para um ambiente de tipo, a mãe dos meninos, a senhora que é a avó dela. Então, a gente conseguiu fazer tudo em um dia, que a gente usou a Cidade Alta como essa locação em vários ambientes, e o último cenário foi na Arena de Cro, que é a parte do Blaze ali no palco, né? Você citou agora há pouco a Anitta como referência no sentido de produção do início ao fim. Sim. Fala um pouco mais pra gente isso. Como é que você participa desse processo criativo, desde da ideia até a execução dela? Um artista, quando ele escreve uma música, ele quer transparecer, além da letra, né, a forma visual em como ele imagina levar aquilo ao público. E eu gosto de juntar a ideia do diretor com a minha e fazer um bolo, uma mistura legal, porque eu acredito que duas mentes pensando no mesmo objetivo agrega mais que uma. Perfeito. E sobre a escolha de figurino? Tem um momento lá que você lança até um blazer, né? Como é que foi isso? Como é que foram essas escolhas? Isso foi a mãe da Maria, no caso. Eu não me meti, sou péssimo nisso, galera. Mas ela teve essa ideia de, porque ali na cena do palco, né, transparece um lance ali de autoridade meio celestial, mas o resto da galera foi, vai ter gravação do clipe aí dia tal, aparece, aí nego fazendo ali as maquiagens, as coisas, foi tudo na guerrilha. E depois de tudo isso pronto, gravado, como é que foi o processo de montagem? Você também participa desse processo? Eu vi o primeiro corte, dei um pequeno toque, sabe, mas foi ele que realizou essa parte toda de edição. E aconteceu algum evento de lançamento? Como é que foi o lançamento do clipe? Então, olha que loucura. O clipe ele foi gravado a zero custo, no amor, no suor. E o evento foi que a gente lançou. E aí tinha um amigo meu que ele era assessor de imprensa, mostrou o clipe para um rapaz dentro da MTV. Então, o lançamento assim que a música teve foi entrar para a MTV. Esse foi o primeiro passo? Além da MTV, teve mais alguma outra coisa? Um clipe na mão? Emissoras, Instagram, rede social, como é que foi isso? Não, tem que ter o lançamento na rede social. Você divulga que vai vir um clipe, faz um post em collab ali, pra avisar, né? Você já falou que o clipe foi feito no amor, né? Mas e para investimento, justamente para engajamento na internet? Ou teve algum custo, teve alguma ação em cima disso? Não, Anjos Caídos foi orgânico. Hoje em dia, é óbvio que se você for fazer um lançamento, se você tem algum caixa para trabalhar os anúncios, seja nas plataformas, é interessante para poder chegar a mais pessoas, até porque o formato e o modelo de negócio dessas plataformas é reduzir o alcance para você colocar um dinheiro para você segmentar para o seu público. Naquela época, como não tinha muito dinheiro, graças a Deus foi orgânico, cara. Inclusive a própria MTV, sabe? Do gosto do rapaz de ver o clipe também, falar, cara, é legal, a música. Foi sozinho, cara. Interessante. E se você pudesse mandar então um recado para as pessoas que curtem seu trabalho, para os seus fãs, pessoal que ajudou no engajamento do videoclipe, esse é o momento. Queria agradecer vocês que estão comigo há muitos anos nessa caminhada. Essa música realmente, ela é, para mim, de todas as minhas músicas, é a melhor composição que eu já fiz na minha vida, porque eu estava numa época muito ruim quando eu escrevi e foi uma válvula de escape. E vendo os comentários de vocês no YouTube, eu percebo que essa música ajudou e ajuda muitas pessoas. Então eu sou muito grato. Tem mais músicas vindo também. E se você também tem um sonho igual eu tenho, e lá no começo, quando eu não tinha nada, eu botei as caras para fazer, que você também faça. Maneiro. Morcego, obrigado pela sua participação. Muito bom saber um pouco mais do seu videoclipe. Sucesso aí na carreira
que venham muitos outros clipes tão bons quanto esse, e melhor, na verdade, que esse. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. Então agora vamos assistir o tão falado Anjos Caídos. Vamos ver aqui na TV. Pode rodar. Todos me traíram, sigo alérgico, queimando páginas do livro da vida. Tragédias são normais, entre chuvas de ar-condicionado. Um corpo sem água não aguenta a chuva fina. Ela dança no salão, cabelos longos e vestido azul, sorrindo para um velho amigo que acaba de voltar do sul. Ela me chama com olhos tristes, lamentando o meu arrependimento. Segundos caíram como moedas, sem saber o significado do vento. Tudo é uma farsa, somos anjos caídos, nos matando por dinheiro, pedindo respostas aos céus, sonhando com um paraíso que pra quem vive já é real, é real, é real. Eu não vou ser o ser que nos forçaram em acreditar que é pra ser, nem pagar minha vida, morrendo todos os dias por eles, por eles. Tudo é uma farsa, somos anjos caídos, nos matando por dinheiro, pedindo respostas aos céus, sonhando com um paraíso que pra quem vive já é real, é real, é real. Tudo é uma farsa, somos anjos caídos, nos matando por dinheiro, pedindo respostas aos céus, sonhando com um paraíso que pra quem vive já é real, é real, é real. Tô de volta só para anunciar o quadro cultural que fala sobre a relação de um artista local com a nossa querida cidade. Hoje, a nossa diva é Mariana Cunha. Espero que goste. Ouvi dizer que o amor move montanhas e que barreiras foram feitas pra quebrar. Não dá pra voltar atrás, fazer um novo começo. A música entrou na minha vida quando eu era muito pequena ainda. Desde sempre, desde muito pequenininha, eu sempre amei música. Minha mãe até conta até hoje pra mim que quando tinha um som ligado, eu estava sempre ali perto, querendo dançar. E aí eu fui criando, né, dentro de mim uma paixão muito grande pela música, com influência do meu avô, que meu avô também cantava. Ele tinha uma banda, ele também cantava seresta, então ele trouxe todo esse amor pela música para mim também, que é uma influência muito grande para mim. E foi aí que começou essa grande paixão pela música. As minhas brincadeiras eram todas assim, relacionadas a ser cantora, famosa, me apresentando em programas. Eu sou nascida e criada em Itapeba. Alô, Itapeba! Mariana Cunha é o fruto de uma menina sonhadora que sempre sonhou em viver da música
Uma mulher maricaense de 27 anos, que é apaixonada por Maricá, tem o sonho de levar a minha música, a minha voz para outros lugares e assim também levar o nome de Maricá junto comigo. O mundo no meu edredom, seu corpo com meu batom, as mentes tatuadas revelam os dois, o mundo separado já não vale nada, volta que hoje eu sou prazer, eu quero tudo com você. Lembranças são normais igual ao calo que eu te dou, Mas hoje eu só quero desvendar meu sonho que eu te espero, caso sério. Olha, eu já fui do trap ao forró com alguns parceiros. Vou torcer pra essa chuva cair, vou querer você, bem querer flor de maracujá. Me bateu agora uma vontade louca de beijar tua boca debaixo do cobertor, fazer denguinho, fazer cafuné, de te fazer mulher e te fazer amor. Sou tua flor, vem me buscar. O meu estilo musical por muito tempo foi música, no geral. MPB, pop, um pouco de tudo. Mas hoje eu tô trabalhando, focando especificamente no pagode. Vambora juntar os laços, espalhar abraços, como o poeta diz. Felicidade sem motivos é a maneira autêntica pra ser feliz. Vambora! Eu acho que qualquer canto de Maricá, ele traz muita inspiração, né? Olha esse lugar aqui que lindo, por exemplo. É um lugar que traz muita inspiração. Inclusive, eu venho aqui várias vezes gravar muitos vídeos musicais. Eu gosto muito desse lugar. Por exemplo, passeava muito com o meu avô de bicicleta. Passeava por aqui, por Araçatiba, ou então ali perto do aeroporto. São lugares que eu trago muito essa memória para mim. Aqui mesmo tem sempre um evento muito bacana, aliás, vários eventos, né? Mas um assim bem marcante é o Pedacinho do Céu. Fui a primeira artista, na verdade, a cantar no Pedacinho do Céu. Inclusive é por isso que eu tenho, né, um afeto muito grande por esse cantinho aqui, por esse lugar. Inclusive foi esse lugar que eu escolhi para ser palco, né, do meu primeiro audiovisual, que é o Pagodinho da Mari. E eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada para participar, sendo a primeira artista, ainda mais uma primeira artista mulher, cantora de samba, pagode, né, que é uma coisa ainda mais difícil, né, me apresentar aqui. Esse quarto, deixa sair o cheiro de guardado, desempoeira estante o coração. Muda a rotina, acorda um pouco mais cedo, vou te ajudar a enfrentar seus medos, te apoiar, vencer a solidão. Sempre foi rodeado por muito preconceito, até porque nós não tínhamos muitas referências, né, de mulheres cantando pagode, mulheres cantando samba. E as referências que nós temos já são de pessoas, né, de cantores, artistas mais antigos. Nós não tínhamos ainda novas referências de cantores assim. Então, hoje começar com esse trabalho e ver que outras mulheres também estão fazendo esse trabalho é muito, muito legal, muito gratificante. A gente sofre muito preconceito ainda com isso na hora da contratação, por exemplo. Mas eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem um talento, um trabalho bem feito, acredito que esse preconceito ele vai caindo cada vez mais por terra. Vambora juntar os laços, espalhar abraços, como o poeta diz. Felicidade sem motivos é a maneira autêntica pra ser feliz. Felicidade sem motivos é a maneira autêntica pra ser feliz. Oh, oh, oh. E em nosso primeiro momento, curiosidade da semana, nada mais justo que a nossa primeira curiosidade seja a origem do nome da nossa cidade. Você sabe por que nosso município se chama Maricá? Existem 3 explicações para a origem do nome Maricá. Eduardo Navarro explica em seu dicionário de tupi antigo que Maricá seria originário do tupi antigo paricá, nome de uma planta leguminosa. Outra origem do nome deriva do indo-europeu mori, que significa lago ou charco.
Já a versão mais aceita é que o nome maricá vem de uma árvore denominada Mimosa sepiária bent, popularmente conhecida como espinheiro maricá, muito comum e abundante aqui na região. Muitas são as teorias, mas bem antes de chamar Maricá, em 1814, considerado o ano de fundação da cidade, o local era chamado de Vila de Santa Maria de Maricá, em homenagem à rainha Dona Maria I de Portugal. Em 1889, o recém-criado governo republicano elevou a vila à categoria de cidade. Recentemente, completando 210 anos, o melhor significado de Maricá é a cidade para ser feliz. Chegou a hora da gente falar sobre saúde. Esse tema tão importante e que muitas vezes deixamos de lado por causa da correria do dia a dia. E o tema de hoje é intestino saudável. E para essa conversa, recebemos a nutricionista Laís Biancardi. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente num tema que eu gosto muito, que é intestino. E para começar, fala pra gente, por que é importante manter a boa saúde do intestino e o que é um intestino saudável? Então, a gente tem estudos que mostram a conexão que tem nosso cérebro com o nosso intestino. E aí, depende, também tem gente que tem ansiedade, depressão, justamente por não ter um intestino saudável. A gente consegue, na nutrição, avaliar esse intestino saudável por uma escala que se chama escala Bristol. E aí, tem de 1 a 7 nessa escala, sabe? E aí a gente consegue ver como está a qualidade dessas fezes. Então, basicamente, a gente olha as fezes, a qualidade das fezes, e também sinais e sintomas, como queda de cabelo, pele ressecada, gases, azia, isso tudo tem muito a ver, porque se o nosso corpo não está absorvendo esses nutrientes, a gente tem sinais e sintomas aí. E esses sinais que você falou, cabelo, unha, são os principais? Como uma pessoa em casa ela consegue saber se ela tem intestino saudável ou não? Então, eu diria que o principal mesmo é a qualidade das fezes, tá? Se a pessoa é constipada ou não, se a pessoa tem muitos quadros de diarreia, se não consegue ficar nesse equilíbrio de umas fezes normal, e aí a gente tem que avaliar se ela tem até outros tipos de doenças intestinais. E, doutora, dizem que o intestino tem mais neurônios do que a coluna vertebral. Isso é verdade? E o que significa ter mais neurônios que a coluna vertebral? Sim, na verdade, em segundo lugar é o intestino, né? Primeiro é o cérebro. E aí tem muitos neurotransmissores ali. Tanto que uma pessoa que é constipada, né, acaba sendo enfesada, ela tem deficiência de vitaminas e também tem uma desregulação da microbiota. Então, isso significa que ela acaba tendo um descontrole na microbiota intestinal dela e tem mais microbiotas ruins, bactérias ruins, do que bactérias boas, porque está enfesada ali. Então, isso tudo tem muito a ver também com a questão do neurotransmissor, porque tem a produção de hormônio como serotonina e dopamina, entendeu? Perfeito. E quais são os alimentos que ajudam a manter o intestino saudável? Quais são os melhores alimentos? Então, eu diria que frutas, legumes, verduras, fibras em geral, fibras solúveis, fibras insolúveis, numa dieta equilibrada, né? Então, assim, não adianta também você consumir muita fibra e não consumir água. Então, eu diria que meu top 1 é água. Tem que beber água, tem que beber água. Porque senão as fibras que você consumir ali, ela vai puxar a água e aí mesmo que o cocô vai ficar seco. Então, tem que beber água. Além também, né, com a alimentação. Hidratação sempre, né? Sempre, sempre água. E como o aminoácido, a glutamina, ela pode ajudar na manutenção do intestino saudável e, inclusive, ajudar também na imunidade? Ela ajuda porque ela é um aminoácido não essencial, como você falou, e aí ela melhora a questão imunológica, porque além do intestino ter neurotransmissores, ele também tem a questão imunológica nele. Então, um intestino inflamado, né, é um intestino que vai te dar vários sinais e sintomas ruins. E aí a glutamina pode entrar como uma suplementação, mas aí é muito individual, sabe? Pode funcionar para você, pode não funcionar para mim, então a gente tem que ver individualmente. E fala pra gente, quais são as fontes naturais de probióticos e prebióticos? Então, a gente consegue encontrar esses dois, tanto em cereais, tanto em aveia também, até mandioca tem, batata, iogurte também tem fonte, né, de probióticos. Então, frutas e legumes também,
Numa variação, assim, de uma alimentação saudável, evitando mesmo industrializados e muitas gorduras, muitos pesados. E os suplementos probióticos, eles são indicados em que casos? Eles são indicados em casos, eu gosto até de indicar em casos de diarreia, assim. Existe também a informação de que o açúcar seria um vilão. Mas que tipo de açúcar? O açúcar comum mesmo, o açúcar caseiro que a gente utiliza para adoçar alimentos? Ou também entraria aí os carboidratos? Então, realmente um grande consumo de açúcar mesmo, é um problema para a nossa microbiota, tá? O carboidrato em si, ele não faz mal, desde que seja numa alimentação equilibrada. Se você consumir uma grande quantidade de açúcar, não só o seu intestino vai ficar ruim, como você também pode desenvolver uma diabetes ali. Então, tudo bem equilibradinho é o ideal. O Dr. Michael S., um osteopata, naturopata e nutricionista como você, ele criou uma receita de maçã cozida, que ele chama de, abre aspas, uma refeição perfeita para a tolerância da mucosa, fecha aspas. Qual é a importância da maçã, crua ou cozida, para a manutenção de um intestino saudável? Então, a maçã, ela tem uma ótima fibra que, quando consumida, vai fazer a fermentação no colo do intestino. Então, vai ajudar a equilibrar as microbiotas ali. Então, consumir ela é uma boa fonte de fibra também na alimentação. Existem alimentos que devemos evitar para manter o intestino saudável? Eu diria que industrializados, bebidas muito açucaradas, grande quantidade de adoçante, com certeza. E muitas gorduras saturadas. E qual a quantidade de fibra que você indica para o consumo diário para essa manutenção também de um intestino saudável? Então, fica em torno de 25 a 30 gramas por dia de fibra. E quais são as melhores fontes de fibra, assim, o que a gente deveria consumir diariamente? Assim, eu gosto muito da aveia, do farelo de aveia, porque o farelo de aveia, ele pega a parte de fora do grão. Então, ele vai ter mais proteínas e mais fibras ali, menos carboidrato. Eu também gosto muito de passar o psyllium, porque é uma fibra reguladora de intestino. Então, quando o paciente ele tem ou constipação ou diarreia, o psyllium ele pode equilibrar o seu intestino, fazendo com que você tenha uma motilidade melhor intestinal. Os iogurtes, aquele famoso que tem lá um bichinho vivo, como é que funciona? O kefir? O kefir, ele é ótimo. Ele é ótimo, porque tem probióticos ali, que é super bom para nossa microbiota, que são bactérias boas ali dentro. E existe uma regrinha de dieta aí do dia a dia para cada fase da vida? Criança, adolescente, adulto, pessoa idosa? Existe, principalmente se tiver alguma patologia ali. Mas, por exemplo, criança tem uma recomendação mínima de carboidrato, de fibra, de proteínas, de energia também, porque ela vai crescendo, vai desenvolvendo, ela precisa, conforme a idade e o peso ideal dela. Assim como adolescente, adulto e principalmente idoso também, porque vai chegando na fase da vida e começa a perder massa muscular. Então, a gente tem as recomendações certinhas para cada fase da vida. Mas em relação ao intestino, eu diria que a gente, mantendo hábitos saudáveis desde pequeno, você vai ter uma vida muito mais saudável e isso começa de dentro para fora, ingerindo alimentos saudáveis. E a vida adulta, com esse estresse do dia a dia, a gente pode fazer alguma coisa com a alimentação que vai combater o efeito do estresse? Como é que funciona? O que a gente pode fazer para evitar que o estresse afete o nosso intestino? Então, eu vejo muita questão do estresse no descontar na comida, né? E acaba tendo aquela compulsão ali de ansiedade. A ansiedade está muito ligada com o nosso intestino, tá? Eles têm conexão de um com o outro. Então, na verdade, uma vida mais equilibrada o possível. Eu sei que é difícil não ter estresse na vida adulta, né? Infelizmente. Mas, com certeza, tentando manter a atividade física para regular esse estresse, manter a qualidade do sono, ingestão de frutas e fibras, vai melhorar também o seu intestino. Então, é um pouquinho de tudo, na verdade, sabe? Você falou de atividade física. Tem alguma que é mais recomendada, que ajuda mais ou ajuda menos? Qual a atividade melhor, de repente, até para cada fase da vida também? A que você consegue manter a longo prazo.
Eu sempre falo isso. Qual é a atividade melhor? A que você consegue manter a longo prazo. Não adianta nada eu falar pra você que você tem que fazer musculação e você odeia e você não vai fazer. Mas, na verdade, o que acontece quando você mexe o corpo, todo o nosso corpo começa a trabalhar mais. Principalmente em corridas de intensidade e caminhada, esse movimento faz com que aumente a mobilidade intestinal. E quais são os problemas de intestino mais comuns, os que mais aparecem, mais... Síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn e também colite. Um intestino não saudável, ele tem interferência nas possíveis alergias que uma pessoa pode apresentar ao longo da vida? Com certeza. Porque lá no intestino, além dos neurotransmissores que a gente falou, ele também trabalha com a nossa imunidade. Então, o intestino que está inflamado, que não está funcionando normalmente, abaixa essa imunidade. E também atrapalha na absorção de minerais, de vitaminas. Então, quando vai ver, vira uma bola de neve mesmo. O câncer, atualmente, é o mal do século, né? Existem vários tratamentos, vários tipos. E o do intestino é um dos mais agressivos. Há uma explicação para isso? Olha, eu diria que hoje em dia, as pessoas tendo mais acesso a alimentos industrializados, muito gordurosos, essa questão de estresse, ansiedade, rotina corrida que a gente tem conversado, isso tudo influencia para uma má alimentação. Então, se a pessoa está desde cedo numa rotina com má alimentação, isso tudo pode agravar doenças, né, cancerígenas também, fora questão de genética, mas, enfim, acredito que o nosso meio em si, poluição, alimentos muito industrializados, muito rico em gordura, hábitos ruins, isso tudo vai a longo prazo trazendo malefícios mesmo. E além de tudo isso que a gente conversou, quais são as pequenas mudanças, os pequenos hábitos que a gente pode mudar no dia a dia para melhorar isso, para a gente manter, de fato, nosso intestino saudável? Água. Em primeiro lugar, se hidratem. Beber muita água, consumir frutas, consumir aveia. E assim, eu acho que também olhar pra você mesmo, sabe? Muita gente acha, parece que é um tabu falar de cocô, mas, cara, você precisa botar pra fora o que o seu corpo não absorveu. Certo? Você não tem como ficar com aquilo ali mais. O que foi de bom já foi para nossa corrente sanguínea e o que não presta mais tem que sair. E uma pessoa que fica com aquilo ali dentro de você, enfesada, foi o que eu falei, desregula a nossa microbiota intestinal, então acaba que a gente tem mais bactérias ruins do que boas e mexe com o nosso psicológico, mexe com tudo isso, mexe com o sistema imunológico, com doenças, com tudo mesmo. Então é muito importante olhar para você mesmo, para entender o que você está precisando ali no momento. E qual o momento certo de procurar um nutricionista para justamente melhorar o dia a dia e evitar ter um intestino não saudável? O mais cedo possível. Porque, assim, às vezes você acaba se acostumando com essa rotina de intestino ruim e acha que é normal. Até mesmo azia. Tem gente que sente azia, que sente desconforto abdominal e se acostumou com isso. Então, é o normal da pessoa. Mas, na verdade, às vezes não tem tempo de procurar, não tem tempo de melhorar a saúde. Mas eu sempre falo, não tem tempo de melhorar a saúde hoje, vai ter que procurar um tempo para cuidar da doença amanhã. E como a dieta pode ser adaptada para os diferentes tipos de pessoas, às vezes com alguma comorbidade, como é que pode ser feito isso? Então, eu costumo fazer a dieta junto com o meu paciente, então a minha consulta até demora mais um tempinho, mas eu consigo traçar ali os seus objetivos, a sua rotina, as suas preferências alimentares, porque assim, não adianta nada eu virar para você e falar que você tem que comer tal coisa e você não conseguir comer. Então, eu gosto de fazer junto com a pessoa, porque cada indivíduo é um indivíduo. Sabe? Então, por mais que a gente tenha recomendações da OMS, a gente tem recomendações nutricionais, e é claro que se a pessoa tiver uma patologia, se tiver uma doença, se tiver alguma coisa específica, a gente tem orientações a seguir, mas no comum, a gente segue o que for mais possível da sua realidade, entendeu? O que é feito para você, individual. Doutora, quais as principais dicas que você gostaria de deixar sobre a importância de cuidar do intestino? Então, você que está aí em casa assistindo a gente, a minha principal dica é você observar os sinais e sintomas que a gente relatou aqui. É muito importante você olhar para você mesmo e perceber o que de fato seu corpo precisa. A nossa digestão começa aqui na boca, então mastigue lento, coma alimentos saudáveis, aumente sua ingestão de água e de atividade física e, é claro, procure um nutricionista para ajustar a sua alimentação.
Doutora Laís, muito obrigado pela participação, por dividir conosco tanto conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui, conhecer vocês e até a próxima. E agora, vamos assistir a conversa entre o artista multifacetado Cláudio Rodrigues e o nosso escritor local, Nilton Oliveira. Tenho certeza que você vai gostar. Confira. Oi, pessoal, sou o Cláudio Rodrigues, sou escritor, jornalista, cineasta e vou estar aqui apresentando uma série de entrevistas chamada Gigafone, que é destinada a dar maior visibilidade ao pessoal do livro aí de Maricá, né? Os escritores, o pessoal que trabalha com livro, né? E o Gigafone hoje começa com o Nilton Oliveira, que é poeta e escritor, um batalhador. Oi, Nilton, tudo bom? Olá, tudo bem? Das letras aí em Maricá. E eu quero acrescentar, né? Além de escritor, você escreve poesia, livros infantis e é dono de uma editora chamada Afeto, membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira e membro fundador do Instituto Cultural do Povo do Livro de Maricá. A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu gostaria primeiro de começar acrescentando que você também é pedagogo com formação em neurolinguística e educação musical. Eu queria saber da sua formação no tocante à literatura. Como é que você chegou à literatura? É engraçado, né? A gente vive correndo atrás do próprio rabo, né? Pensando na riqueza e deixa os nossos sonhos para trás. Eu escrevo desde os 12 anos de idade. E quando eu vim para Maricá, que eu pude me dedicar realmente à literatura, ter esse tempo por pegar meus manuscritos e poder publicar meu primeiro livro, que foi em 2018. E aí começou esse processo aí literário, que hoje já vai para a 11ª obra. Mas você começou... Que autores você gostava de ler? Eu sou muito fã de Ferreira Goulart, né? Eu tenho um cunho muito Ferreira Goulart. Eu até estava conversando essa semana com meu filho, com minha esposa. Eu trago muito um pouco da música popular brasileira, que é a nossa influência, né, dos anos 80 e 90, mas como escritor, acho que o meu maior ídolo na forma de escrever, mais escrachada, mais solta, mais libertária, é Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart tem o Luta Corporal, que é um grande livro, né? Quando ele começou lá nos anos 50, né? Ele também tinha esse lado social, que eu imagino que a sua poesia também tenha. Tem muito esse foco, né, no cunho social, falar uma poesia mais crítica, né? Como o Ferreira Goulart, né? Nosso saudoso Ferreira Goulart. Eu gostaria de ter o prazer de conhecê-lo e não tive esse prazer. Mas... Eu conheci, entrevistei ele algumas vezes. Ele é muito bom de papo, ele. E todo evento que você chamava ele estava presente. Ele tinha como princípio isso de nunca negar um convite para falar sobre poesia, né? Não só sobre a poesia dele, né? Então, é uma referência muito forte. E que outros escritores são referência para você? Na área de literatura infantil, por exemplo. Infantil, a gente traz o nosso mestre, Maurício de Souza, né, que é um sonho também poder conhecê-lo. Então, a gente tem a Turma da Mônica, desde que a gente se conhece como gente. Então, tive na Bienal em 2019, pude ver, assim, não tá lado a lado com o Maurício de Souza, mas ver ele lá, vê-lo, né, ver a venda de livros infantis e essa importância também, né? E a minha literatura infantil é uma forma mais pedagógica, voltando mais para o ensino-aprendizagem. É isso que eu ia te perguntar. A dedicação à literatura infantil veio a partir de uma necessidade sua de se comunicar com os pequenos ou de uma demanda de mercado? Os dois lados, porque como é a minha área é educação, essa comunicação, falar diretamente com as crianças, né, lidar com os pequenos, e chegar em 2019 na Bienal e ver o quanto se vendia também de literatura infantil, né? Porque a gente precisa se manter de pé, né? O escritor no Brasil, eu acho muito pouco valorizado ainda. Então, a gente precisa se manter de pé
na venda do nosso trabalho, do nosso livro, e eu consegui cheguei isso naquele momento, mas e o prazer de escrever literatura infantil também. Sim. E qual o objetivo dos livros infantis, na sua opinião, assim? É dar acessibilidade à leitura ou despertar o prazer de ler nas crianças? Despertar o prazer de ler, e como a própria poesia, o livro infantil também é um livro crítico, né? Que os que eu tenho 3 livros infantis, todos eles falam sobre inclusão, sobre bullying. Então, dá essa acessibilidade à criança, e até o profissional de educação que ali está, poder pegar o livro e entender e levar mais à frente. Nesse livro aqui, Nina, em suas viagens das diferenças, em sua viagem pelas diferenças, você trata justamente da coisa da aceitação das diferenças. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada desde pequeno, né? Porque depois de velho fica mais difícil, as pessoas têm aquele preconceito mais arraigado, né? Porque então, a nossa base de vida é muito preconceituosa, né? Em tudo que fazemos, né? E a gente sempre recebe não o tempo todo. A nossa vida é baseada no não. E a gente olhar para o outro, enxergar o outro, valorizar como ser humano, né, no seu sentido literal da palavra, independente das suas formas, das suas condições sociais, é de extrema importância. Porque essa viagem, a da Nina, que eu tenho parceria com a Alessandra Honorata, que é mestre em educação, né, em prevenção em drogas, eu convidei para ela fazer esse livro, fala sobre essa inclusão, sobre essa diferença, e retrata todo esse meio, né, que é dentro da escola, né, dentro do nosso local de trabalho, e que eu digo até para as crianças, o melhor local do mundo, que é a escola, que a gente pode aprender, criar relações, amizades e crescer com aquilo ali, tudo que a gente tem. Então, Nina leva essa proposta. Crescer com as diferenças, né? Porque não é só aceitar as diferenças, é entender que a diferença é que faz as pessoas evoluírem, né? Senão, se todo mundo fosse igual, a gente estava na Idade da Pedra até hoje, né? Verdade. E essa diferença que nos torna realmente humanos, quando a gente pode olhar para o outro e respeitar, né? Eu acho que é fundamental respeitar e amar. Aí eu brinco, hoje mesmo eu estava falando, trabalho na área de educação, falando para os jovens, assim, o melhor lugar do mundo é esse aqui. Esse aqui que você consegue enxergar o outro, você consegue criar relações, não importa da forma que seja. Falar de inclusão hoje no Brasil ainda é uma questão muito distante, né? Apesar de estar se trabalhando muito, a questão da inclusão já existe, né? As escolas têm a inclusão, mas é algo muito distante ainda. Entender, respeitar e ter esse olhar mais crítico e dar essa importância para o nosso desenvolvimento, né? De forma geral. Como é que você sabe quando um tema é para poesia e quando um tema é para livro infantil, um texto voltado para criança? É complicado, né? Assim, meu cunho é mais poesia, né? Estou indo para o 6º livro de poesia, meu cunho é mais poético, né? Eu sempre amei a poesia, porque a poesia ela é libertária. O infantil é você conseguir... Porque é o dia a dia. Você pega a própria história em si. Eu trago muitos personagens reais da minha vida para contar uma história infantil. Como a poesia somos nós também. Então, o infantil é retratado sempre alguém. Como o Maurício de Souza, que a gente citou, que a Mônica é a filha dele, né? É a filha, e a Nina, no caso, é minha esposa. Eu retratando ela na sua infância. Sim, entendi. E eu tenho para mim que poesia é como uma música, né? Um acontecimento. Ela existe ou não existe, ela acontece. Depois você até melhora o texto e tal. Agora, a literatura é uma construção literária, né? Você constrói uma história, constrói um enredo, você tem um outro tipo de carpintaria, né? Então, às vezes, a poesia vem e acontece ali, e às vezes não vem também, né? Assim, não adianta você ficar horas e dias em frente ao computador que ela não vem, né? Eu queria que você falasse um poema seu para a gente. Gostei da palavra carpintaria nessa arte de construir, né? Isso aí. Eu tenho um dos meus livros, assim, um dos mais vendidos hoje é O Poeta Afetado, né?
tem uma poesia que é como eu falei, de Ferreira Goulart, né? Idealizando Ferreira Goulart, trazendo essa alma crítica, que é Escravocratas, o título da poesia. Vou botar o óculos para poder ler, a qualidade. Então, o título é Escravocratas. Em uma sociedade assim, vivo o meu desespero, dor, fome, morte, medo. Todo ser humano é assim. Ou será o escravizador da alma, o escravizador dos anseios, o escravizador dos sonhos, o escravizador dos medos. Sem saber, eu sou. Sem saber, nós somos. Sem saber, eles são. Escravos da vida, escravos da morte, escravos da sorte. Viver sem uma alegria. Viver sem a dor. Ser liberto de tudo. Só que assim eu sou, pois todos somos escravocratas. Então, essa poesia fala dessa escravidão que nós temos de forma geral, né? Porque nós pegamos e escravizamos tudo. Até o próprio amor nós escravizamos, né? É bem interessante. As relações... Essa tendência humana, né, de escravizar, de impor sua vontade ao outro e que o outro faça o que você quer, né? Isso aí. Isso. Agora aqui, ó. Esse aqui é um outro livro seu, Pensamentos Esdrúxulos. E Poesias Inúteis. Deixa eu ver como é que ele... Aqui aparece melhor. Tem como subtítulo Poesias Inúteis. Por que para você a poesia é inútil? Não para mim. Para mim, como você falou antes, assim, essa construção da poesia, existem duas questões, né, muito importantes. Eu acho que existe a técnica de escrever, que tem pessoas que têm a técnica de escrever, tem as pessoas que têm o dom, né? A poesia é algo, como você falou, às vezes eu fico 6 meses sem escrever. E a ideia desse título é pensar fora da caixa realmente, né? Os drúxulos, né? Pensar fora da caixa. E falo poesias inúteis porque pouquíssima gente se interessava por poesia. Hoje, ou na atualidade, muita gente consegue ler poesia e entender poesia. E a verdade é que a gente não escreve para o outro, a gente escreve para a gente mesmo. Na verdade, as pessoas hoje não entendem nem o que leem nas redes sociais, né? Você tem que ficar explicando. Ironia, humor, isso praticamente está acabado, você tem que ficar explicando, né? Não, estava brincando, estava... Isso aí. Né? É difícil. Mas se eu te falar aqui, com relação ainda a essa coisa da inutilidade da poesia, eu acho que é meio no sentido de que poesia não é algo utilitário, né? Que você não pode utilizar para seu próprio benefício em termos comerciais ou em termos de tirar vantagem, né? Eu acho que é meio por aí. Embora muita gente escreve poesia para conquistar amores, conquistar homens, mulheres, enfim, né? A gente começa geralmente escrevendo por isso. A poesia ela surge lá nos 12 anos de idade, esse prazer da escrita. E o sonho, né? Você sonhar, porque a poesia, para mim, ela é libertária, como eu falei anteriormente. Então, pela poesia, você consegue expressar o que tem na sua alma. Então, a poesia, para mim, é isso. Aí, no caso do livro Poesias Inúteis, eu enxergar, assim, eu me coloco na posição do outro. Não serve para nada. Para que poesia? É como você falou, mas a poesia ela vai muito além de um livro de romance, que é construído, é bonitinho. É bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre quem foi o escritor Manuel Lago e qual a importância dele no movimento literário aí de Maricá. Manuel Lago, saudoso Manuel Lago, a gente quando fala de Manuel dá daquela dor no coração, né? Ele foi o idealizador do Povo do Livro, unificou, né, muitos escritores de Maricá, tinha um projeto fantástico de dar continuidade, está desde o início na FLIM, né, construindo a FLIM junto com a Secretaria de Educação, e criou essa unidade entre a gente para poder fundar, que hoje é o Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá. Então, ele é parte dessa história literária de Maricá. Um grande amigo, né? E um guerreiro, um grande guerreiro também.
da literatura e um escritor fantástico. E o Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá, vocês criaram um meio para facilitar a luta de vocês aí, né? Em torno do Isso livro. aí. Criar essa unidade, né? A questão do cooperativismo. Eu acho que só nós não somos nada. Então, essa construção coletiva, ela ajuda a gente a avançar, a estruturar e poder ter outros escritores, que a gente aprende junto, não tem jeito, né? Ninguém aprende sozinho, a gente aprende junto, então... E também chegar ao leitor, né? Que é o objetivo final, né? É mais fácil para chegar ao leitor também, né? Hoje nós estamos na FLIM, fazemos outras festas e feiras literárias por conta de ter o Instituto Povo do Livro. Hoje nós somos, se eu não me engano, 28 ou 36 escritores já, que é uma associação, na verdade. Então, nós conseguimos já construir. Estamos desde o início com o Manuel Lago, né, trazendo a gente, carregando a gente no colo, desde o início na FLIM, que é a Festa Internacional Literária de Maricá. E o espaço cedido foi por uma luta dele. E hoje nós conseguimos dar continuidade a esse processo. E como é que foi a criação da Editora Afeto? A Editora Afeto vem de uma ideia, né, de um projeto maior, que é o Poeta Afetado, que é o nome do livro, que tem outros projetos dentro do Poeta Afetado. E surge a ideia de ter uma editora, né, para a gente construir as nossas obras. E eu tenho como minha parceira, amiga e sócia, Roberta Souza, aí, que fiz o convite a ela e ela aceitou de pronto. Pensou 2 vezes, mas depois aceitou. E a gente está nessa caminhada há 2 anos, com alguns prêmios fantásticos aí, e poder ajudar outros autores a publicar suas obras, porque muitos não sabem como funciona, né, essa caminhada para produzir um livro, que não é fácil, como eu falo, não é fácil no Brasil. Não, e hoje está tudo meio nas costas do escritor, né? A editora ela é quase que um selo que abre portas, mas também hoje as editoras não se preocupam tanto em distribuir o livro, não se preocupam tanto em divulgar, enfim. É um osso para o escritor, né? Sozinho. Hoje é muito segmentado o trabalho da editora, né? Você publicar, você divulgar, você vender. E o nosso propósito maior é poder ter o autor, e o autor ganha muito mais, porque quem ganha menos nessa parte toda é o autor. É o que produz, é o criativo, e quem menos ganha no resultado final com o seu trabalho, né, com a sua obra. Você nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para Maricá. Tem um motivo especial? O que foi determinante para essa escolha dessa cidade? Eu sou carioca, né, da Gema, como a gente diz, como dizemos. Maricá foi um momento que eu precisava estar. Foi até não foi uma decisão minha, né, minha decisão da minha esposa mudar. Quando chegou em Maricá, viu a beleza de Maricá e ela falou assim para mim: eu quero morar aqui. Eu falei: você quer mesmo? Em 45 dias nós vendemos tudo que tinha no Rio de Janeiro e viemos morar em Maricá. Mudamos assim da água para o vinho. E me ajudou bastante quanto escritor. Eu pude ter mais tempo para respirar o ar da literatura e fazer o que eu amo, né? Escrever e poder produzir minhas obras. Então foi ela que deu esse pontapé, a Valquíria, minha esposa. Sempre as mulheres, né? As mulheres sempre à frente. A mulher é o motor da mudança, né? Sempre. Estamos chegando ao final. Queria que você terminasse essa nossa conversa lendo um poema que você tem escrito sobre Maricá. Maricá está aqui, no Poesia Cantada, que são as poesias que estão virando música, né? São 80 poesias que estão virando música, e tem um poema, tem alguns poemas para Maricá, e tem esse aqui que eu sou apaixonado, né? Que é Minha Maricá. Deixa eu botar o óculos novamente. Bota aí, vamos lá. Minha Maricá, assim posso dizer, um bom lugar para se viver, perto de tudo e longe da preocupação, lugar lindo e sem perturbação. Minha Maricá, linda que só, onde a vida é mais simples, em que os dias passam mais devagar,
Vivo a realidade da minha cidade, pintada pelos deuses. Um brilho incomum. Aqui é o melhor lugar de se viver. O encanto do mar, a beleza das montanhas. Amo aqueles aqui estar. Essa é a minha Maricá. Esse lugar que me conquistou e me despertou o amor. Me fez viver melhor. Despertou-me o prazer de viver. De todas as belezas, minha Maricá. Então a gente acaba tomando um pouco de posse, né, de Maricá, né, quer dizer que sejamos donos de Maricá, mas ser abraçado como Maricá, enquanto artista, enquanto ser humano, e ver o tempo, poder ver o tempo passar, me inspirou muito mais em produzir os meus escritos, né? A gente consegue produzir com mais afinco. Então, Maricá me deu essa oportunidade, né? E eu sou muito grato. Esses 8 anos de Maricá, eu só tenho gratidão aí pela cidade, por todos que me abraçaram, os artistas, que são maravilhosos, não só os dos escritores, mas também em todas as outras áreas. Então, esse prazer maior de estar aqui. Muito bom, Nilton. Muito obrigado por sua entrevista aqui. Conhecemos melhor hoje o Nilton Oliveira, um grande nome da literatura aí em Maricá. E a gente volta em outra oportunidade aqui com o Gigafone, dando visibilidade aos nomes que fazem a literatura aí em Maricá. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado aí. Sucesso. No nosso momento Pet de estreia, vamos receber aqui no estúdio, para um bate-papo, o secretário de Proteção Animal, Otávio Duarte, para falar mais sobre nossa primeira dica pet, o Mumbucão. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Então, para começar, fala pra gente, o que é o Mumbucão? Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Então, o Mumbucão, ele é um programa social desenvolvido pelo governo que ele serve de um auxílio financeiro aos protetores de animais para poder realização de lares temporários e ajuda a animais resgatados de rua, né, que estavam em situações de rua. Mas o Mumbucão, ele além disso, né, além dessa questão do programa, do auxílio, ele é mais do que isso, né? O Mumbucão, ele tem um objetivo de se tornar uma ferramenta inclusiva para os protetores, né? Porque dessa forma, pelo Mumbucão, a gente consegue visualizar a realidade dos protetores de animais, a realidade dessas pessoas, como elas convivem com os animais, como é esse hábito delas, né, essa função social delas. O Mumbucão, ele, a partir do momento que a pessoa faz o cadastro, né, para se tornar um protetor de animal, e o que seria um protetor de animal, né? O protetor de animal é a pessoa que ajuda, protege, cuida do animal em situação de vulnerabilidade. Um animal que está nessa situação, a gente recolhe ele e pede ajuda aos protetores através de lares temporários, para poder reduzir exatamente essa população de animais de rua e a gente buscar um lar responsável para esse animal, né? Um lar definitivo. Então, o Mumbucão veio para ajudar essas pessoas no sentido financeiro, no sentido de dar voz também a essas pessoas para essa visibilidade da causa animal, né? E enquanto esse animal não tem ainda um lar definitivo, através de nossas campanhas de adoção, das feiras, eles ficam sob os cuidados desses protetores temporariamente e esse auxílio ajuda eles a essa questão de tratamento, questões de ração com o animal, questões de assistência e muitas vezes até questões da renda da pessoa, né? Porque a gente tem até relatos, já tivemos alguns relatos de pessoas que tiravam da própria mesa, tiravam aquele dinheiro que separavam do alimento para poder dar também essa comida ao animal, né? Dividia a própria comida, né? E quando a pessoa teve esse programa, implementou, né? Teve essa participação, a gente tomou conhecimento dessa realidade, né? Então, o Mumbucão, ele dá esse auxílio financeiro, mas também dá essa condição, né, de dignidade para poder ajudar tanto o animal e a pessoa que está cuidando dele. E em Maricá, quem são esses protetores? Como é que uma pessoa é caracterizada como protetor? E como que ela faz para receber esse apoio da prefeitura, esse apoio da secretaria, se cadastrar como um protetor realmente? Nós temos uma lei que estabelece essa lei do Mumbucão e define o que é o protetor de animal. Mas para participar do Mumbucão, não basta a pessoa ter o intuito de se tornar protetor.
tem algumas condições que têm que ser analisadas antes. Por exemplo, o Mumbucão está condicionado ao fato da pessoa ter a disponibilidade de realizar um lar temporário. Então, ela tem que ter um ambiente seguro, um ambiente próprio, que consiga comportar o animal ou animais, caso haja essa necessidade de dar esse lar. Outras condições também, que as pessoas podem estar se inscrevendo, elas têm que apresentar a questão de identidade, RG, CPF, comprovante de residência de 36 meses daqui da cidade de Maricá, que ela reside em Maricá, certidões de antecedentes, né, criminais, estaduais, federais, e além disso passa também por uma pesquisa nossa equipe vai ao local, faz essa fiscalização, faz um checklist, né, de várias perguntas técnicas, é assistido pela nossa equipe técnica para ver se a pessoa está realmente apta, né? Tanto é que recentemente a gente fez, no final do ano passado, um edital com novos protetores, né? Então todo esse trâmite foi seguido para que seja feita essa melhor adequação, né? E esses protetores cadastrados, já recebendo o benefício, né, para cuidar do pet, quais são os parceiros, quais são as parcerias que a gente tem na cidade, onde ele pode utilizar dessa moeda para cuidar melhor do pet que ele é protetor? Então, o auxílio ele é fornecido através da nossa moeda de Maricá, né, o Mumbuca, e qualquer lugar que aceite essa moeda, o Mumbuca, né, pelo e-dinheiro, a gente consegue, eles conseguem ter acesso, né? Seja numa pet shop, seja numa clínica veterinária, no supermercado, por exemplo, eles conseguem obter, né? Atualmente nós temos 303 protetores cadastrados, né? Iniciamos o projeto com 103 protetores, quando iniciou em 2022, e no ano passado nós conseguimos ampliar o número de inscrições, realizamos um edital para poder ter essa participação e conseguimos a liberação de mais 100 vagas, que totalizou 303 protetores cadastrados junto à secretaria aqui na cidade de Maricá. É um bom número, né? Um bom número. E há um acompanhamento junto a esses protetores para saber justamente se o cuidado com os pets estão sendo feitos de forma adequada? Sim, a secretaria exerce esse papel de fiscalização, né? A nossa equipe vai aos locais, faz as visitas às pessoas, aos protetores cadastrados, para ter esse controle de número, né, da questão de animal, para ver como está sendo utilizado o programa, né? Todo mês nós realizamos as visitas, né? Então está tudo sendo muito acompanhado. Além do Mumbucão, nós temos outros programas. Temos, por exemplo, o programa de castração, né, que a gente libera semanalmente a realização de procedimentos para serem castrados animais, né, das pessoas, que é aberto à população, né, seja a pessoa protetor, seja a pessoa tutora do animal, né. A pessoa consegue entrar em contato com a gente e realiza toda segunda-feira por meio de um link para a pessoa já se cadastrar. Então a gente disponibiliza também as clínicas que a pessoa pode escolher, optar de onde melhor lhe atenda, né, perto da questão da residência da pessoa, né. A gente tem um programa também que é o protocolo SED, que é a captura, esterilização e devolução do animal ao seu habitat. Porque, infelizmente, a situação do animal da rua é uma consequência de um abandono, né. As pessoas, infelizmente, acabam abandonando, seja por questões de que acolheu o animal, mas se mudou e acaba abandonando o animal, ou não quer mais criar o animal, né? Então, é um problema que a gente lida, não só em Maricá, mas que a gente tenta bolar uma forma de amenizar, né, de diminuir a população de rua através dessa castração. Nós realizamos a castração dessa população, o animal vira um animal comunitário, né? Quando não tem uma adoção, né, ele vira um animal comunitário, monitorado em volta, e com essa redução, com essa questão da castração, a gente consegue controlar a questão da reprodução nas ruas, né? Fora os outros programas, como a questão do Socializa Cão, que a gente auxilia as pessoas ajudando no adestramento, né, do animal, uma questão do comportamento do animal, né? A questão também das feiras de adoção, né, que a gente já trabalha com a adoção responsável. A gente realiza feiras de forma presencial e online,
né? Todo mês a gente realiza. Existe algum dado estatístico sobre os beneficiários e quantos pets, entre cães e gatos, estão sendo ajudados a partir do Mumbucão? A gente tem um quantitativo, a gente acredita que em torno de mais de 100 animais estão sendo ajudados nesse sentido. Somente na feira de adoção da semana passada, nós conseguimos, se eu não me engano, nós conseguimos doar mais de 30 animais, né? Então a gente tem visto um crescimento grande nesse sentido dos animais que estão sendo beneficiados, né? E na implementação do programa, quais foram os maiores desafios? Aceitação da população? Como é que foi esse processo? A gente pensa muito na questão da união, da questão do protetor com o veterinário, com os tutores de animais, porque não adiantaria a gente ter essa questão das despesas, questões públicas, se não tiver uma conscientização total, né? E então dá para dizer que é mais do que uma ajuda financeira, é um facilitador para esses protetores continuarem fazendo esse trabalho. Sim, além de ser uma ajuda financeira, é um meio que a gente também encontra dar mais voz, mais visibilidade a essa causa, a esses protetores que estão lá lutando por essa causa, né? E vocês têm um número se com esse trabalho, com o Mumbucão, conseguiu reduzir o número de pets ainda em situação de rua? A gente acredita que está havendo uma mudança, mas foi o que eu falei, é uma mudança gradativa, porque a gente auxilia esses animais em situação de rua, mas ao mesmo tempo que auxilia, as pessoas também têm que ter essa conscientização do não abandono, né? Que é uma coisa que também a gente trabalha, a gente faz, tenta mostrar à população, né? Tenta fazer essa divulgação. Então, vem tendo uma redução, essa questão da castração de animais de rua ajuda também a reduzir, né? E é isso que a gente espera no futuro. E quais são, exatamente isso, quais são os planos para o futuro, para o Mumbucão, assim, há ampliações, o que vocês pensam? Então, a ideia é exatamente ampliar essa nossa estrutura e a nossa rede, né? Ampliar a nossa rede de informações, nossa rede de transmissão junto com os protetores e chegar também não só em protetores, mas também nos tutores, né? E fazer esse trabalho conjunto de todos, né? Seja administração pública, protetores, tutores, tentar unificar essa causa. Como que a população de Maricá pode se envolver ainda mais com o programa e ajudar a reverter esse quadro? A ideia mesmo é a gente ter esse bate-papo, essa conversa, para entender que a responsabilidade do animal deve ser uma questão de todos, né? A gente busca nossas feiras, as pessoas participar mais da questão das nossas feiras de adoção, saber que essa conscientização, esse trabalho do tutor com o animal está lidando com uma vida, né? Então, eles podem estar entrando em contato com a gente passa essas informações. Nós temos, como eu disse, o programa Socializa Cão, ele é aberto também para a população, que busca, muitas vezes a pessoa pensa que tem um animal que é um animal que é muito agressivo, um animal que não tem um comportamento que a pessoa não consegue lidar. Em vez da pessoa buscar o abandono, por exemplo, pode buscar o Socializa Cão, que a gente ajuda na questão comportamental, né? Então, existem todos os outros meios que a pessoa pode utilizar que não seja o abandono do animal, não seja deixar o animal de lado, né? E um pouco mais sobre as feiras de adoção. Qual o período, de quanto tempo, aonde? Quem tiver interesse em adotar seu cãozinho, seu gatinho, como é que deve fazer? Então, as feiras de adoção estão ocorrendo 2 vezes ao mês, com planos de ampliar para 4 vezes todo final de semana, né? Seja em Itaipuaçu ou aqui no centro de Maricá, né? A gente sempre divulga nossas feiras nas redes sociais, no site da Prefeitura de Maricá, sempre também está divulgando. E aí qualquer pessoa adepta, né, que tenha interesse em adotar, ou queira botar o seu animal também para adoção, a gente consegue disponibilizar questões de vagas, né? A gente trabalha com a logística. E qualquer pessoa pode vir na feira, será bem recebida, né, para ajudar na nossa causa. E para adotar tem algum critério, algum pré-requisito, maior de idade? Como é que funciona isso? Então, para adotar, a gente chama a pessoa, né, na feira, ela
A gente faz a conversa para saber como é o local da pessoa, como é o tratamento da pessoa com o animal, se ela tem condições, né? Ela assina o nosso termo de adoção e a gente disponibiliza um período de adaptação de 15 dias para a pessoa com o animal, para ver se ela realmente se adapta com o animal e tem realmente condições, né? E a gente faz esse trabalho de olhar, de sempre estar lá com a pessoa, dando dicas, ajudando, e para levar o animal à feira de adoção para ser adotado, a gente também segue critérios técnicos, né, veterinários, uma questão de exames nos animais, ver se ele está apto, ver se tem alguma doença, ou se ele está apto a ser adotado, né? O animalzinho que ainda não está castrado nas feiras, ele já sai com essa castração garantida? Como é que funciona isso? Nós podemos sim fazer a castração. Quando o animal não castrado venha a ser adotado, a gente pede a pessoa fazer esse contato na secretaria, que a gente consegue, pelo programa, realizar a castração, se ela atender todos os requisitos à castração. E voltando ao Mombucão, novos cadastrados, como é que fazem? Há um período também para o protetor poder se cadastrar, novos protetores, como é que funciona? É a questão do edital e seguindo esses requisitos, né? A pessoa tem que ser apta a fornecer um lar temporário, tem que exercer a atividade de protetor, né? E fora outros requisitos técnicos, né, que o decreto exige. Nossos planos ano que vem, né, a gente conseguir mais vagas para inscrição. Tendo mais vagas, vai ser divulgado o edital chamando as pessoas para inscrições. Para quem ainda ficou com alguma dúvida sobre o Mombucão, aonde buscar informações? Pode buscar no WhatsApp da secretaria, né? E tanto no Instagram também, com nossa secretaria, ou na página da prefeitura, ou também o nosso atendimento presencial de 8 às 5, de segunda a sexta, na proteção animal. Secretário, obrigado pela participação. Muito bom tê-lo conosco. Que venha outras vezes, será muito bem-vindo. Muito obrigado. Agora que já sabemos tudo sobre o Mombucão, vamos escutar a história da primeira mulher negra a representar o Brasil em Olimpíadas, na modalidade tiro com arco. Com vocês, Anne Marcelli. Pode rodar. Eu nasci no Rio de Janeiro, na comunidade Casa Branca. Minha mãe conheceu o Maricá. Desde o primeiro dia que ela veio, ela se apaixonou. Eu vim bem pequena pra cá, eu tinha 13 anos. Eu sempre fui moleca, né? Sempre soltei pipa com os meninos, joguei bola de gude, jogava futebol, jogava taco. Então acho que essa minha infância já demonstrava que eu ia ter algum incentivo no esporte, né? Quando eu vim morar em Maricá, aqui tinha o projeto Esporte Presente, que se encontra até hoje aqui, né? E eu comecei no handball e o meu irmão que começou no tiro com arco. Eu vim até aqui o CT para chamar ele para ir para casa, que a gente ia para casa junto. E daí eu conheci a Dirma Miranda e ela falou que estava precisando de meninas para começar no tiro com arco. E eu fiquei balanceada porque eu falei, escolho o handball ou escolho o tiro com arco? Sempre gostei de bola. Aí eu tive que ter uma decisão porque eu não podia continuar com duas modalidades, com risco de lesão, essas coisas. E como o tiro com arco é um esporte pouco visto, né, na televisão, acho que até hoje é pouco visto, eu optei pelo tiro com arco e estou aí até hoje. Ela viu um talento, né, muito grande em mim. Desde o primeiro tiros que eu comecei, ela já viu que eu tinha além, né, algo a mais. E ela foi batendo ali, me treinando, e eu levei cada dia isso mais a sério. E com menos de um ano, ela já viu que o meu rendimento era muito mais alto. E eu já fiz uma seletiva, passei por uma competição internacional, foi minha primeira viagem internacional, nunca tinha pisado num avião. E desde esse dia eu tô aqui, da seleção brasileira, já fui para as Olimpíadas 2 vezes, tô tentando ir a terceira agora, que é Paris, se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, foi um sonho porque foi em casa, né? E foi no Sambódromo, onde eu entrava lá como passista para desfilar e entrei lá para atirar como atleta e representar o Brasil. Então foi um orgulho muito grande. Tóquio, a gente pode falar que foi um pouco triste, né? Porque foi no meio da pandemia, então não tinha público. A gente olhava só as câmeras, foi um vazio a plateia, né? A gente sabia que tinha gente vendo pela televisão, mas não foi aquela emoção do Rio, né? Que a gente atirava, ganhava, a torcida gritava. Mas foi emocionante também pela gente ter conquistado uma convocação que foi o misto, né? Foi a primeira vez que teve agora nas Olimpíadas, um homem e uma mulher atirar junto. Então foi emocionante também.
Anne representa para Brasil un atleta relevante dado los resultados históricos que posee. Infelizmente, Anne presentó una lesión que la alejó del escenario competitivo y hoy se están haciendo grandes esfuerzos por recuperarla porque es una atleta con muchas potencialidades y puede darle uma alegria ao Brasil. A gente tinha um técnico italiano. Eu acho que eu não estava acostumada com o tipo de treinamento que eles passam lá. Foi muita carga. Chegou uma época que eu atirei 52 libras. É uma potência muito alta. E com essa potência muito alta acabou lesionando meu ombro. Eu tive uma pequena ruptura do tendão. Então eu tive que parar. Eu fiquei 5 meses sem atirar. Desanimei um pouco, pensei em parar, porque eu pensei, um pequeno rompimento. Se eu voltar a atirar, será que vai romper mais? Então, vários fantasminhas na cabeça. Mas com a ajuda da minha psicóloga eu consegui, eliminar esses fantasminhas e agora eu tô aqui, me recuperando. E já se viene despertando outras figuras que vão em crescimento. Creo que en estos momentos la selección nacional está dando pasos firmes, tanto en el masculino como en el femenino. Em junho vai ter Turquia, que é o último classificatório para conseguir uma vaga olímpica por equipe, onde a gente leva três masculinos e 3 femininos. Essa é a última competição antes dos Jogos. Então a gente está treinando aqui firme para conquistar essa vaga, que vai ser inédita para o Brasil. E essa vaga vai vir para o Brasil. Ainda estou me adaptando, e voltando para poder seguir junto com a minha equipe para conquistar essa tão sonhada vaga. Então eu estou treinando, meu físio me acompanha todo dia. Eu acho que eu vivo mais no físio do que aqui. Todo dia físio, manhã e tarde. Peguei a época que não tinha asfalto, Eu lembro que eu andava de Parque Nancy até aqui, Itapeba, para treinar. Eu tinha essa empolgação, de não, eu vou treinar, a técnica viu que eu tenho esse potencial, então eu vinha a pé todo dia. Então eu tenho essa lembrança ainda de Maricá lá antigamente e hoje ver tudo asfaltado, tendo ônibus de graça, uma coisa que ajudou bastante, como eu vinha a pé. Hoje eu tenho um ônibus que me deixa praticamente perto aqui do centro de treinamento, Então Maricá é nosso país, Como fala, Maricá é meu país. E hoje eu não me vejo fora de Maricá. Eu já viajei o mundo e lá fora é bonito, mas hoje eu me vejo aqui em Maricá, criando meus filhos aqui, trabalhando aqui, então minha vida hoje é em Maricá. O projeto Maricá Cidade Olímpica foi um projeto que chegou para agregar muito. A gente que é atleta ajuda bastante. A gente tem ajuda com as refeições durante as competições. A gente toma isotônico que eles tomam, então é uma ajuda grande, pra gente que tem crianças que não têm essa condição de comprar esse lanche para fazer durante os treinos, a prefeitura disponibiliza isso pra gente. Passagens para competir fora de Maricá, a gente tem toda essa ajuda. Pagamento de inscrição, então é uma ajuda imensa que a gente estava precisando muito tempo e hoje, graças a Deus, chegou. Estamos trabajando fuertemente, tanto el profesor Wallace como nosotros y los atletas comprometidos mucho con la labor que desempeñan y creo que podemos darle un alegrón a la Confederación, a Brasil y al pueblo brasileño. É uma honra imensa, eu carrego isso no coração. Eu, Anne Marcelli, atleta da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, a única atleta negra da Seleção Brasileira de Tiro com Arco. Gostaria que o meu esporte crescesse muito. Sinto orgulho de mostrar para as meninas que sim, é possível a gente estar onde a gente quer. É difícil chegar lá, mas podemos chegar. Então, foi emocionante todo esse tipo de mensagem que eu recebi de meninas que, nossa, você é meu exemplo. Isso é muito confortante para mim. Depois dessa história inspiradora da nossa atleta Anne Marcelli, vamos ao nosso quadro com dicas de como produzir o seu figurino para situações diferentes no seu dia a dia. Com vocês, nossa especialista no assunto, Juliane Andrade. Ju, boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo. A partir de hoje, todo domingo eu estarei aqui, trazendo dicas importantes para vocês. E hoje nós temos 2 convidadas. Vou convidar a nossa primeira modelo para entrar. Boa tarde, Isa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Ju, estou no trabalho, recebi o convite para ir no cinema, um aniversário, um happy hour. Dá para sair do trabalho direto para o evento?
Claro que dá, é super possível. Hoje a gente tá com a Isa, você vê que pela roupa dela, ela tá arrumada, com uma camisa social, dentro de uma paleta de cores que super funciona, e aí ela retirando essa camisa social de fora, ela fica um pouco mais informal, ainda muito bem arrumada, com acessórios que super combinam com a roupa dela, e aí ao mesmo tempo ela pode ir para um cinema, para um barzinho, encontrar os amigos, fica muito funcional. E aí ela pode trocar também os acessórios se ela quiser, retirar para poder ficar um pouco mais leve, mas tá super elegante dentro de uma proposta que é bem legal. Enquanto a Isa vai trocar de roupa, a gente vai receber a nossa segunda modelo. Vem pra cá, Rafa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então agora uma outra dúvida, né? A nossa cidade, então, que os dias começam com temperaturas mais baixas e vai a temperatura subindo ao longo do dia, qual seria a solução para esses dias que a gente até chama o efeito cebola? Exatamente. A gente sai muito cedo para ir para o escritório, para ir trabalhar. Então, o que super funciona e hoje está super em alta são os blazers, né? Maxi blazer, blazer mais curto, eles com a manga mais curtinha, como o tal da Rafa hoje, ele está dobradinho. Então, você foi para o trabalho, conseguiu estar dentro de um escritório com ar-condicionado um pouco mais gelado, ainda mais que a gente transita muito entre esse clima do calor que está do lado de fora e o frio, mas automaticamente ela pode retirar também o blazer e fica super funcional. Ela pode talvez também trazer um acessório extra, um colar um pouco mais comprido, dar uma repaginada, passar um batom um pouquinho mais vivo, né, para poder apresentar isso pra gente, mas funciona. Então, ela tá super dentro da proposta. Ju, e fala pra gente, qual acessório que não pode faltar? Aquele coringa, que serve para qualquer ocasião. Eu vou aproveitar para convidar a Isa de novo para cá e vou falar para vocês que o acessório coringa hoje, com certeza, é o tênis branco. Ele casa com tudo. Com calça, com vestido, um shortinho, tudo funciona. Até noivos estão casando com tênis branco. Sabia disso, Paulo? Sério? Tem funcionado super bem. Então não pensem duas vezes. Comprem, tem que fazer parte do armário de vocês. E aproveitando também, vou te responder sobre bijus, semijoias, os itens que compõem um pouco mais o look das mulheres, né? Porque vocês vão ver que ela vai se tornar uma outra pessoa. Agora com esse look ela veio sem brinco, sem cordão, sem anéis. E aí a gente vai compor esse look e vocês vão ver que funciona. É uma outra pessoa, dá um outro ar ao look que ela tá vestindo. A gente trouxe um cordão, uma choker, que é um cordão um pouquinho menor, mas que ele casa muito bem e preenche. Olha como é que fica diferente. Já a camisa dá um realce nela, bem bom. Dá uma elegância, né? Dá uma elegância, fica bem bonito, né? Uns brincos. A gente trouxe argola, que nunca sai de moda. Funciona super bem. Isa, você me ajuda? Por favor. A argola nunca sai de moda e hoje a gente tem argolas de diversos modelos, de diversos tipos. Argolas maiores, argolas menores, trabalhadas. Então, assim, a gente veio compondo um pouco mais esse look. Se vocês perceberam, no outro look dela, ela estava com itens pratas, né? A gente manteve, inclusive, o relógio para poder mostrar para vocês que você não precisa trocar os banhos, tá tudo dourado ou tudo prata. Eles conseguem funcionar os dois. Hoje tá super em alta, dá para combinar os dois banhos. É um contraste que funciona, né? É um contraste que funciona. E alguns anéisinhos mais delicados um pouco, mais minimalista, para poder fazer um preenchimento nessa parte das mãos, né, mas que funciona super. E olha como ela ficou mais elegante, tudo mais preenchido. É uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Você gostou? Muito, ficou muito bom, muito bom. E uma última pergunta. Nossas convidadas têm tons de peles completamente diferentes. Pode voltar, Rafa, por favor. Existe acessórios ou roupas específicas para cada tom de pele ou vai muito do gosto pessoal, que está liberado? Fala pra gente como é que funciona isso, como é que funcionam essas escolhas de peças de acordo com a tonalidade de pele de cada uma. Então, se você reparar, estamos as três numa mesma paleta. São tons de marrom diferente que combina com todas elas. E a Rafa também voltou sem acessório nenhum. Então, também é possível ver que os acessórios vão fazer diferença. Rafa, vou pedir sua ajuda também. A gente trouxe
itens dourados para poder compor o look da Rafa também, um brinco mais chapadinho, mais trabalhado. A gente tem visto muito formas geométricas e assimétricas, então assim, isso está super em alta também no mercado. Então a gente vai compondo o look com alguns itens, e aí a gente trouxe 2 cordões de duas alturas diferentes. Um mais comprido, esse acho que você consegue passar direto. Esse, não? Então não, peraí. Eu vou botar o mais curto, a gente trouxe o mais curto, eles são iguais, né? A malha deles é exatamente igual. Um é mais curtinho e o outro é mais comprido. E eles alongam essa composição de um cordão mais curto, outro mais longo. Ele dá um preenchimento e alonga também um pouco o colo dela. Olha como fica super elegante. Muda. E aí, voltando a falar, estamos as 3 dentro de uma mesma paleta. Então, assim, não tem essa questão da cor da pele. É tudo o que gosta. As pessoas têm que vestir o que gosta. Funciona. O que faz diferença hoje é tentar entender quais são as cores que combinam mais com o seu tom de pele. Então, no próximo programa, a gente dá algumas outras dicas sobre análise de coloração, as cores que valorizam um pouco mais, e cada um tem um tom de pele diferente. Não dá para repetir. Às vezes as paletas são próximas, mas a gente precisa entender o que funciona para cada um. Mas antes de qualquer coisa, pense sempre assim: eu gostei, eu estou me vendo bem, usa. Maravilha, Ju. Obrigado, meninas, pela participação. Sejam sempre bem-vindas. Obrigado, Ju. Adoramos as dicas que você trouxe. Até semana que vem. Até semana que vem. Patrimônio turístico e cultural da cidade, o Farol de Ponta Negra, de propriedade da Marinha do Brasil, foi inaugurado em 1909, graças à contratação feita pelo almirante Arthur Jacaguai, o Albino Cunha. A construção é visível a 20 milhas náuticas, ou 37 quilômetros, em dias claros. O local possui uma das mais raras vistas de todo o planeta Terra, de onde é possível avistar a sua curvatura no horizonte. Por isso, este patrimônio está registrado no Guia Verde, que é uma das principais publicações do setor de turismo. Do Farol ainda pode ser vista toda a orla marítima da cidade, a Restinga, a Lagoa e até a Pedra da Gávea. E você, já conhece este lugar incrível aqui de Maricá? Fica a dica de um passeio 100% gratuito para curtir com a família, com os amigos e com os amantes da natureza. E vamos de Maricá Agenda. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na cidade. Espetáculos, shows, teatro, dança, música, cinema e muito mais. E a nossa primeira dica é o recém-inaugurado Museu Casa Darcy Ribeiro, aqui em Cordeirinho. Aberto ao público de quarta a domingo, das 10 às 18 horas, o museu apresenta uma exposição permanente que retrata a vida e obra de Darcy Ribeiro através de instalações artísticas e vídeos. A entrada é gratuita. Gratuita também é a entrada do Cine em Fio. Mais uma dica aqui do Maricá Agenda. Acesse agora mesmo a página do Cine em Fio no Instagram e garanta seu ingresso. Lá você também confere os horários, as sessões e os filmes disponíveis. Leve a família e os amigos e a diversão está garantida. E aí, gostaram das dicas? Então fique com a gente que todo domingo vamos trazer para você o melhor que acontece em Maricá. E você também pode participar. Envia para a gente, através do perfil da TV Maricá, no Instagram, quais são as dicas do seu bairro. E quem sabe não aparece aqui no nosso programa. E sempre no encerramento do Revista Maricá, vamos deixar uma frase de um grande pensador para você refletir durante a semana. Hoje deixamos vocês com a frase do físico alemão Albert Einstein, que disse o seguinte, abre aspas, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Fecha aspas. Espero que tenham gostado da nossa estreia aqui na TV Maricá. Domingo que vem estaremos de volta trazendo muita informação. Até lá! E assim a gente chega ao final desta edição em celebração ao aniversário da TV Maricá. Como vocês puderam ver, o Revista Maricá é desde o começo um programa feito com carinho, informação e, claro, com a energia boa que só a nossa cidade tem. Hoje, num domingo mais nostálgico, a gente celebra muito mais do que um projeto. A gente celebra o nosso crescimento como equipe, as pessoas que caminharam conosco, que acrescentaram um temperinho a mais, uma ideia a mais, nesse grande caldeirão de coisas boas. E para finalizar o nosso programa de hoje, eu deixo vocês com uma reflexão importante de Dalai Lama. Abre aspas. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã.
Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Fecha aspas. Vida longa à TV Maricá. Um grande abraço e até o próximo Revista Maricá.